Código Aberto de volta, segundo bloco. Esse é o nosso 8º encontro já dessa temporada e nós estamos falando sobre os versos 6 e 7 de Apocalipse 14, onde está registrada a primeira mensagem angélica. João vai ver 3 anjos voando, como nós falamos no primeiro bloco, são sinais de movimento de proclamação. Eles simbolizam 3 movimentos de proclamação e o primeiro desses movimentos é o que a gente está estudando nesse momento, nesse programa, que é de um anjo que ele vê voando pelo meio do céu, você pode acompanhar no versículo 6, e diz que ele tem um evangelho eterno. Nós já falamos sobre esse evangelho, sobre por que ele é eterno, e agora a gente está pensando um pouquinho para quem ele é pregado. É dito que ele é pregado para todos os habitantes da terra. O pastor Isaac já fez algumas considerações sobre isso e a gente saiu do primeiro bloco com você aí engatilhado para dizer alguma coisa, Lê. A gente está falando de um pecado que é descrito por Jesus como aquele pecado que começa na mente, não é? Se você pensou, você já pecou. Ele expande aquela ideia e traz para a gente um conceito de que a nossa essência ela é pecaminosa. Então isso se aplica mundialmente, de uma forma totalmente universal. Só que uma coisa que a gente também precisa ressaltar é que hoje a gente vive um sincretismo religioso muito forte. É muito comum você ver, até mesmo na própria igreja, você ouve alguns comentários que já é um senso comum, mas ainda não está baseado na palavra, né? Justamente porque é aquele telefone sem fio. Alguém foi lá, leu na Bíblia e contou para alguém. Só que essa pessoa não assimilou direito aquela verdade. E vai lá e conta para outra pessoa. E acaba distorcendo a verdade. Esse é o grande risco que a gente tem quando a gente não estuda, principalmente esses livros da profecia. E aí acaba acontecendo que nós passamos a ter como parte integrante do Evangelho coisas que não são essencialmente Evangelho. E passamos, inclusive, a deixar algumas pessoas de lado ou entender que algumas pessoas não aceitaram o Evangelho porque elas não aceitaram a nossa versão do Evangelho, a nossa leitura do Evangelho. Hoje a gente tem, você estava falando, hoje é muito difícil porque por muito tempo o cristianismo ele catequizou, ele colonizou. Então ele não simplesmente chegava e dava as boas novas, ele colonizava pessoas. E aí às vezes a gente ainda continua nesse movimento tentando colonizar gente numa cultura cristã ocidental. Imagine nós mineiros aqui, né? Se o evangelho estivesse em nossas mãos, para a gente espalhar para o resto do Brasil, né? E aí o que é periférico ao evangelho, a nossa cultura mineira, eu vou acrescentando ali. Então daqui a pouco, para você se tornar um cristão, você teria que gostar de, sei lá, queijo, frango com quiabo, alguma coisa assim. Não seria tão difícil essas coisas, mas não tem nada a ver com a mensagem. Isso é algo periférico, não é isso que define o conteúdo. E muitas vezes, infelizmente, né, nas nossas missões, historicamente falando, a gente levava além do conteúdo do Evangelho aquele modo de vida, que era considerado o modo de vida evangélico cristão, né? O pastor falou sobre a gente acabar domesticando o evangelho, né? A gente vai e coloca na nossa gaveta e o que cabe, cabe, o que não cabe, eu jogo fora. E é muito fácil para a gente pegar a Bíblia e falar assim, olha, essa parte aqui eu não concordei muito, eu vou dizer que ela é um costume da época. Essa parte aqui eu concordei, eu vou dizer que ela é um princípio. A Bíblia é clara no que é princípio e no que é costume, mas eu acho que para a gente não correr o risco de errar, a solução é muito simples, é Jesus ser o foco. Se o foco de Apocalipse é Jesus, se o foco de toda a Bíblia é Jesus, se esse anjo leva o evangelho eterno e o centro do evangelho, dessas boas novas, é Jesus, eu não corro o risco de errar. Porque Jesus, eu usei a expressão de liquidez, né? Jesus ele é líquido para caber nas nossas necessidades, no sentido de nos atender conforme as nossas necessidades e se mostrar necessário para cada um de nós. Mas a essência do evangelho, a mensagem, ela não se adapta. A mensagem, ela não muda. Por isso esse evangelho é eterno, porque a palavra de Deus é eterna. Então, acho que a única forma da gente não correr o risco e não cair no erro de tentar moldar o evangelho, de tentar fazer o evangelho segundo Luana, o evangelho segundo os mineiros, o evangelho segundo os adventistas, é a gente focar em Jesus e ver qual é a mensagem de Jesus para a nossa época. Até você usou já algumas vezes essa expressão, né, do Jesus líquido, né? E agora você falou bem que quando a gente está falando disso, a gente está falando de um Jesus que ele é capaz de entrar em todas as experiências, ele cabe em todas elas, não estamos emprestando
né, a ideia de Bauman de um líquido que não é nesse sentido, né, que é um líquido frágil, relativo, volátil. né, que é relativo volátil, né, não nesse sentido. Mas é isso, é um Jesus que cabe em todas as experiências. E esse parte dessa ideia do Evangelho Eterno, ela é o fundamento dessa primeira mensagem, mas ela vem também falando um pouquinho mais. Diz o seguinte, ele tem o Evangelho Eterno e aí tem um conteúdo dessa proclamação. É dito que esse anjo ele tem o Evangelho Eterno para pregar aos que habitam em toda a terra, nação, tribo, língua e povo. E aí então ele tem uma proclamação. E a proclamação é temer a Deus, dar glória a Deus, porque chegou o tempo do juízo. E adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Indo por partes. Primeira coisa que tem nessa proclamação é temer a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus. Ele está falando, porque ele fala, o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é temer a Deus? O Evangelho Eterno é ter medo de Deus? Esse temor de Deus, ele, por incrível que pareça, inclui também esse lado do medo, né? Mas o temor a Deus em toda a Bíblia, a ênfase maior é no respeito ao Senhor, né? E na obediência, né? A obediência. Ele é o Senhor, eu sou servo, baixo a bolinha. Eu reconheço a grandeza, né? Isso. E o temor do Senhor na Bíblia é algo sempre positivo que vai até te proteger, né? Em Provérbios usa essa expressão. Mas também envolve, para aquele que não aceita, envolve o ter medo também, né? No Apocalipse tem essa figura das pessoas que, quando olharem para a vinda de Jesus, eles vão pedir para os montes caírem, né? A glória vai ser algo que vai provocar medo neles, porque não quiseram. O temer, assim, no nosso guia de estudos fala que a palavra temer, de acordo com os textos que eles nos dão aqui no decorrer da Bíblia, eles parecem que têm diferentes significados. Obedecer, reverenciar, temer, mas todo com o mesmo foco de glorificar o Senhor. Acho que se a gente fosse trazer para um conceito um pouco mais moderno, eu acho que a gente poderia traduzir por senso da presença de Deus. O salmista Davi, em boa parte dos versos dele, ele sempre colocava a adoração em todas as situações, não só dentro da casa de adoração. Ele dizia, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes desde quando me levanto, quando me deito, e eu posso me esconder, não sei aonde você vai estar lá, enfim. E ele reconhece que Deus está em todo e qualquer lugar, que o conhece de fato. Trazendo para os nossos dias, hoje a gente tem, eu digo isso por mim, quantas vezes eu me pego fazendo coisas e eu penso assim, nossa, mas será que Deus está aqui? Será que Deus está vendo o que eu estou fazendo? E a gente precisa sempre ter esse senso da presença de Deus, que você, aquele negócio, você trabalha de segunda a sexta, chega no sábado, pimba, está tudo certo, você está santinho, maravilhoso, tudo bonitinho, só que o senso da presença de Deus é muito mais amplo. Você está sempre na presença de Deus, sempre buscando a santificação. Isso talvez, acho que rascunha um pouquinho desse conceito do que é temer a Deus. E o temor aqui ele leva a dar glória, né? Está vinculado. Também. É temer, mas não só temer. É temer e dar glória. Ou seja, é uma relação de temor que me leva a glorificar a Deus. Isso é um aspecto positivo do temor, né? Mas esse dar glória é necessariamente um exercício de culto? Porque quando a gente pensa em dar glória, e a gente pensa nas reuniões religiosas, a gente pensa em dar glória como sendo as pessoas se reúnem e passam então a glorificar a Deus através da música, glorificam a Deus através do ajuntamento. O dar glória a Deus é nesse sentido? Ou... No contexto do Novo Testamento, dar glória a Deus é o modo como você vive, né? Fazer tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. Ou seja, dá para a gente entender aqui que ao ouvir o Evangelho, você teme a Deus e passa a viver uma vida de glória a Deus, uma vida que glorifica o Senhor na sua atitude, né? Ação e reação, né? Temer e glorificar, ação e reação. O Alessandro falou sobre esse temor a Deus ser uma noção da presença de Deus, né? Ser um senso da presença de Deus. E eu acho que quando a gente reconhece a grandiosidade de Deus, isso nos impele a levar uma vida de santificação. Eu acho que essa vida de santificação, que é esse dar glória a Deus, é tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que Deus me deu, eu quero que seja para a honra e glória dele. E aí é essa vida de santificação. Porque seria muito fácil se esse dar glória fosse só um culto, porque daí eu vou ao culto e check, pronto.
cumpri a parte que me correspondia e resolvi meu problema. E aí eu passei a semana, trabalhei, check, fiz. Se fosse uma lista de coisas, um checklist, seria muito fácil, mas a intimidade, o relacionamento com Deus é algo muito mais profundo que isso, né? Queria comentar uma coisa aqui. Por exemplo, eu sou músico e eu acho que uma das funções da igreja mais difíceis de a pessoa realmente dar glória para Deus é na música, né? O cara, tipo assim, cara, eu canto muito bem. Eu faço, e você pensa em você, então, nas suas ações, não importa qual seja o seu talento, você faz uma coisa, você quer que as pessoas olhem para você, alguém em um programa a gente mencionou o YouTube, né? YouTubers e tal. Ó, coisa legal. Você está lá na sua cara. Você está gravando para que as pessoas vejam que você é bonitinho, que você sabe falar bem, que você é engraçado. Ou até nisso você está mostrando que é para a glória de Deus. Olha, Deus que me deu o talento de falar para as câmeras. Deus que me deu essa capacidade. Então, assim, tudo que a gente faz na igreja, fora, o nosso talento, as pessoas têm que olhar para a gente e dizer, cara, eu estou vendo Deus nessa pessoa. Ela mostra que ela não está ali para se exibir. Não estou aqui para cantar por mim, mas é para a glória de Deus. Então, em cada função da nossa vida, a gente vive para glorificar Ele. Porque glorificar a mim, o que eu sou para merecer isso? Então, só que na nossa vida diária, a gente, no fundo, quer esse reconhecimento. Tem o lado bom do reconhecimento, é lógico, mas a gente quer... Não, eu quero que Deus apareça, que seja Ele. Com tanta briguinha dentro de igreja por causa de cargos, vocês já viram, né? Ah, mas eu queria ser isso. Ah, mas eu era diretor de música ano passado e agora eu não sou nada. Cara, o que você fizer, faça para Deus, é para a glória dEle, é para que Ele seja exaltado, para que as pessoas o vejam. Então você não precisa de um púlpito, você não precisa de um microfone, você pode ir no hospital visitar alguém e vai ser para a glória dEle. Você pode montar um pequeno grupo na sua casa, na casa de um amigo, para glorificar a Deus. Então não é para a gente. Então, na vida real, cotidiana, tem que ser assim também. E vai ser para a glória dele, ainda que ninguém saiba, né? Ainda que ninguém saiba. Aí você tocou num outro ponto muito legal. Então, se é realmente para Ele, você não está nem aí se vão notar que foi você que fez, que seja para a glória de Deus. É porque a glorificação, ela entra também no processo de santificação, né? Quanto mais eu glorifico ao Senhor, mais eu me pareço com Ele, mais eu viro o espelho do Senhor. Então, acaba que a gente tira o foco daquilo que a gente acha que é importante e não é, né? E quando, por exemplo, Paulo, em 2 Coríntios 3,18, fala dessa experiência, né, de Moisés que sobe ao monte e ele contempla a glória de Deus e ele desce, ele está refletindo a glória de Deus, é isso, porque quanto mais eu contemplo a Deus, menos eu vejo em mim, assim, eu não tenho nada para oferecer mesmo. E aí vem o temer a Deus nas coisas do senso da presença de Deus, tá? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque quando você vai na presença de Deus, Isaías, né? Você vê todos os homens que entraram na presença de Deus, eles vão à presença de Deus e eles olham para ele. Isaías está lá na presença de Deus, o sujeito, né, com boa procedência, boa criação, falava bem, um homem, né, com altas credenciais. Ele vai à presença de Deus, ai de mim que sou um homem impuro, de lábios impuros, estou no meio de um povo todo lascado também, não tenho nada para oferecer. Então, esse contato com a glória, com a grandeza de Deus, faz pensar, eu não tenho valor em mim, então eu vou viver para a glória dele. Eu vou ver para quem que vale, o que vale, o que é de valioso. É ele, então eu vou viver para a glória dele. E vem outro lado da moeda que Paulo fala que Deus escolheu as coisas loucas, né, as coisas fracas do mundo, justamente para confundir os que se acham sábios e fortes, para que a glória seja de Deus, né? Ou seja, eu sou tão fraco e se eu quero glorificar a Deus através das minhas atitudes, eu sou tão fraco, quando as pessoas olharem para mim, elas vão falar assim, nossa, só pode ser Deus mesmo na vida desse cidadão. não tem outra explicação, deve ser Deus mesmo, e aí a pessoa já conecta, já liga direto para Deus, né, para a glória dele. E é dito na sequência do texto, que é temer a Deus e dar-lhe glória, por quê? E por que agora temer a Deus? Porque há esse chamado e e aí a gente chega nesse coração dessa verdade presente. O Evangelho é eterno e o Evangelho eterno agora tem uma verdade presente para o tempo do fim. Temer a Deus e dar-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo. O que significa isso? E qual é a relação, temer a Deus e dar-lhe glória, com a hora do juízo? A hora do juízo é o juízo que antecede a vinda de Jesus. A volta de Jesus não é o juízo. A volta de Jesus também é um aspecto, esse juízo ele é um processo que vai terminar, de acordo com o Apocalipse, vai terminar redundantemente só lá no final, né? Quando foi executado mesmo, né? A punição final, o lago de fogo, enxofre, inferno, etc. Mas o juízo ele é um procedimento. Aqui na Terra também, o juízo ele é um procedimento, é um processo, né? Ele é um processo que vai acusação, defesa e apresentação de provas. Não é só uma sentença, né? Não é a sentença. A sentença é um dos itens desse processo de julgamento. Então, aqui chegou a hora do juízo. A fase
que antecede a vinda de Jesus, a sentença final, digamos, né? E depois vem a execução da pena. Então, esse anúncio é o começo desse processo de julgamento final. A partir do momento que Cristo entra no santuário celestial, aí começa-se todo esse julgamento. Mas é um processo que ainda vai se concluir com a volta de Jesus. Quando ele sair do santuário, a gente viu isso, acho que umas 2 semanas atrás, aí, quando ele sair e disser assim, acabou, está feito, sair do santuário, aí sim já não há mais mudança de lado, né? Quem é justo, continue justo. Quem é impuro, continue impuro. Quem está salvo, quem não está, não está. Mas ele continua conosco. Ele continua sendo o nosso Salvador. Ele continua sendo o nosso intercessor, mesmo não intercedendo no santuário, mas ele continua intercedendo no sentido de nos fortalecer, nos proteger, nos abençoar. Então, esse processo culmina aí e depois ainda vem a execução da sentença, né? Então... Pode falar, Lê. Então, nesse verso, a gente percebe muito essa questão da urgência. A urgência em pregar que é chegada a hora do juízo. É um aviso, né, para aquele que não está percebendo, não notou ou que não ouviu falar. A gente vai, depois a gente volta com a Luana, a gente vai para o intervalo, porque depois a gente vai voltar e tentar encerrar o nosso assunto, pensando sobre essa necessidade da proclamação e tentando situar um pouquinho melhor dentro do tempo esse juízo. Nós estamos falando desse juízo, que ele vem antes da volta de Jesus, quando que ele chega, se ele já chegou, como é que vive quem já está vivendo o juízo ou quem vai viver esse juízo. Então fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Código Aberto dessa semana.